Olá, meu nome é Raquel Tanaka, eu sou estudante de graduação em enfermagem e hoje eu vou estar apresentando para vocês meu trabalho intitulado Conhecimento dos Profissionais da Atenção Primária em relação à abordagem a pessoas em sofrimento psíquico. É um trabalho que eu desenvolvi junto com a minha orientadora Rúbia de Aguiar Alencar, meu co-orientador Thiago da Silva Domingos e com a colaboração da discente Samanta Ribeiro e da mestre Daniele Ribeiro. Bom, para iniciar, eu queria começar trazendo sobre o comportamento suicida. Mas o que é esse comportamento? É todo ato pelo qual o indivíduo ele causa lesão a si, independente do grau de letalidade e o motivo. E esse comportamento ele não é baseado apenas na tentativa do suicídio ou na consumação do mesmo. Ele é relacionado desde as ameaças, as autolesões, os pensamentos de autodestruição, até a tentativa de suicídio e a consumação do suicídio. No entanto, ele pode ser prevenido por meio de ações de promoção, prevenção, detectação precoce e abordagem eficaz desses casos lá na atenção primária. Com a promulgação da Lei Federal 10.216, a gente tem um redirecionamento da assistência em saúde mental, passando de um modelo asilar para um tratamento de base comunitária. Para isso, são instituídas as redes de atenção à saúde, que tem a atenção primária como coordenadora do cuidado. Pensando na linha da saúde mental, é instituída a rede de atenção psicossocial, a RAPS, que faz, juntamente com a atenção primária, a ligação entre a atenção primária, que são as estratégias de saúde da família, a outros serviços como, por exemplo, o CAPS. Bom, alguns estudos mostram que a maior parte dos pacientes que tentam suicídio ou que conseguem consumar o suicídio, eles tiveram uma passagem pela atenção primária alguns meses antes. Isso mostra que a gente tem uma fragilidade na identificação precoce das ideações suicidas que permitem uma prevenção eficaz e um manejo adequado dessas situações. Essa fragilidade ela está muito associada a uma falta de capacitação dos profissionais sobre o tema, o estigma e as crenças moralistas que cercam o suicídio, que ainda é um tabu e que podem acabar influenciando as concepções de cuidado e o cuidado em si. A fragilidade que a gente fala da falta de capacitação está muito relacionada à fragilidade que existe na formação, que tem um olhar muito voltado ainda para as psicopatologias e para o modelo biomédico, às vezes negligenciando os ideais do contexto da reforma psiquiátrica. Bom, o presente estudo ele foi desenvolvido em um dos municípios de alto índice de tentativas de suicídio do estado de São Paulo, e para fazer uma leitura sobre esse município, foi analisado que de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, que houveram 288 tentativas de suicídio e 4 óbitos. Bom, o objetivo do meu trabalho foi analisar atitudes profissionais de saúde da atenção primária acerca da abordagem em relação à pessoa em sofrimento psíquico com comportamento suicida. É um estudo de natureza quantitativa com características de um quase experimento com pré- e pós-teste em um único grupo, onde o critério de inclusão foi trabalhar na atenção primária há pelo menos 3 meses e o critério de exclusão estar de férias ou licença médica. A amostra final ela foi composta por 53 trabalhadores, o que correspondia no município a 45,7% da totalidade desses profissionais. Para a identificação dos participantes, foi aplicado um questionário sociodemográfico e para abordar o objeto de estudo, foi aplicado o questionário sobre atitudes em relação ao comportamento suicida, construído e validado por Bottega.
A partir desse questionário de Bottega, foram avaliados 3 fatores: sentimentos negativos em relação ao paciente, percepção de capacidade profissional e direito ao suicídio. Para fazer a análise estatística, foram aplicados os testes McNemar e Wilcoxon para as amostras dependentes no tempo, onde as diferenças estatisticamente significativas foram consideradas CP menor que 0,05. O projeto ele foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Botucatu em abril de 2019. Bom, em relação à nossa amostra, ela foi composta por uma maioria do sexo feminino, casados e com filhos. A faixa etária variou entre 23 e 57 anos, com uma média de 34 anos, onde 75% possuem ensino superior, sendo que destes 37,8% realizaram pós-graduação, tendo o tempo de formados participantes variou entre 6 meses e 34 anos, com uma média de 5 anos e meio. Essa amostra ela foi composta em sua maioria por agentes comunitários, seguidos de enfermeiros e fisioterapeutas, apesar de haver outras categorias profissionais envolvidas no estudo. De toda essa amostra, 45,3% relata ter participado de palestras, capacitações, entre outros eventos que abordassem a saúde mental como temática. 43,4% refere ter feito alguma formação que teve a temática do suicídio abordada e 45,3% referem já terem contato com pessoas que realizaram as tentativas de suicídio, seja no âmbito pessoal ou profissional. Bom, quando a gente faz uma comparação entre o pré-teste e o pós-teste, que foram separados por uma oficina em que foi abordada a temática do suicídio, do manejo na rede de atenção à saúde, abordando o papel da atenção primária, a gente vê que existe uma diferença estatisticamente significativa nas categorias capacidade profissional, sentimentos em relação ao paciente e sem categoria. Bom, as atitudes profissionais, elas se mostraram modificadas positivamente após a realização dessas oficinas. No entanto, a gente sabe que as atitudes dessas pessoas, elas estão associadas entre a relação entre o conhecimento, a atitude em relação à temática e a confiança em cuidar dessas pessoas. E esses fatores, eles têm influência de certas coisas como crenças, treinamentos prévios, experiência pessoal e profissional prévia. E a gente tem todo um contexto de que na nossa sociedade o suicídio ainda é um tabu, o direito ao suicídio ainda é um tabu. E tudo isso pode ser visto de uma perspectiva moralista que pode levar à estigmatização do indivíduo e do ato em si, o que pode também contribuir para o aumento das taxas de suicídio, aumento das taxas de suicídio, um prejuízo do engajamento e manejo terapêutico, culminando num desfecho indesejável. Bom, em relação às categorias propostas por Bottega, a gente tem a capacidade profissional, que mostra os baixos níveis de conhecimento, confiança e percepção de competência que comprometem a efetividade e qualidade do cuidado oferecido. Para que essa capacidade ela seja melhor percebida, é proposto um treinamento adequado, que segundo a literatura, é o fator principal de influência dos comportamentos e das atitudes empenhadas pelos profissionais. E a partir do momento que esse profissional ele tem uma percepção que ele tem um treinamento suficiente, um treinamento que ele se sente capaz, ele passa a ter um olhar mais abrangente, um olhar em que
passa a ver o indivíduo antes que o desfecho chegue, antes que a tentativa ou o próprio suicídio seja consumado. Na graduação, a gente, infelizmente, ainda percebe algumas lacunas no conhecimento e uma abordagem ainda muito rasa sobre a temática, o que também afeta o profissional, uma vez que esse profissional, se na graduação, se na sua formação, ele tem uma lacuna, um conhecimento raso, isso vai impactar diretamente na sua atitude enquanto profissional lá para frente. O despreparo, ele surge como um sentimento de inaptidão para o profissional e ele pode acarretar atitudes negativas com o paciente, porque a maior parte das vezes esse despreparo, ele se mostra numa forma de rejeição do cuidado, de receio de cuidar desse indivíduo. A partir disso, a gente percebe que existe uma carência de práticas de educação em saúde para fazer esse movimento de reflexão, da troca de saber, do saber fazer e do saber teórico, porque existe uma diferença, existe um espaço entre esses dois momentos. E aí, até o momento que a gente pode concluir é que, a partir do momento que a gente institui e implementa essa oficina sobre a abordagem da pessoa em sofrimento psíquico, a gente percebe uma mudança na concepção dos participantes em relação ao comportamento suicida. A gente percebe que esses profissionais, eles saem com uma perspectiva diferente do cuidado e passam a perceber os sinais mais precocemente para que seja feito o manejo adequado desses pacientes, desses usuários. É isso. Essas são as minhas referências. Muito obrigada e bom evento a todos.